Boa noite, pessoal. Que a graça e a paz de Cristo sejam sobre a vida de cada um de vocês. Que essa live, que esse louvor possa alcançar o coração de vocês. A palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Eu queria te convidar, você que está aí, você que já está chegando, a se preparar para o Senhor. Você fazer aí na tua casa um tempo de celebração ao Senhor, porque Ele está em todos os lugares. E a palavra diz também que se 2 ou 3 pessoas reunissem em nome dEle, ali Ele estaria. É óbvio que o Senhor está na tua casa agora. É óbvio que o Senhor está em todos os ambientes daqueles que o buscam. Então nesse momento eu quero te convidar a adorar o Senhor. Eu quero te convidar a se degustar da palavra de Deus, que vai ser ministrada daqui a pouco. Mas nesse momento agora nós vamos ter um tempo de adoração ao Senhor. Eu quero te convidar a adorar o Senhor nesse momento. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Alfa e Ômega, início e fim, tudo
pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o alfa, o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa, o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, só tu és Amém. Boa noite, boa noite. Obrigado, pessoal. Muito boa noite. Nós estamos aqui mais uma live e hoje a gente está diretamente aqui, né, da igreja, da comunidade. Estamos dando mais um passo, né? E eu gostaria aqui de deixar uma palavra com você, né? Deus falou muito comigo sobre um assunto que eu vou falar aqui hoje, né? Vivendo o extraordinário de Deus. Sabe, nas nossas vidas, viver o extraordinário de Deus é muito importante. Mas primeiro, antes de eu ministrar aqui, eu gostaria de orar. Orar por você, orar por esse momento, orar por esse tempo que vamos passar aqui, nessa live, ao vivo, pelo Facebook. Eu gostaria que você compartilhasse. Sabe, vai lá, compartilhe esse link com seus amigos no WhatsApp, compartilhe esse link com as pessoas que você gosta, que não conhecem Jesus ainda. Compartilhe esse link, porque eu creio que Deus vai fazer coisas maravilhosas nesse tempo, e eu creio que isso vai acontecer. Enquanto eu oro aqui, você pode compartilhar no Facebook, com seus familiares, no grupo da família, e eu creio que Deus vai fazer muitas coisas nesse tempo, amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu gostaria, Deus, de colocar esse ambiente diante da sua presença. Ambiente, Deus, aonde nós vamos compartilhar da sua palavra, compartilhar daquilo que o Senhor tem para nós, Deus, como pessoas, Deus, como cidadãos dos céus. Eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações e aqueles que estão participando conosco através dessa live, Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Deus, desde já. Amém, amém. Amados, eu conversando aqui, né, durante a semana, na verdade eu estava fazendo uma outra palavra, Deus estava falando comigo outra palavra, e não estava indo, e aí veio uma palavrinha, né, extraordinário. O que é ser extraordinário? O que é viver no extraordinário de Deus? E hoje a gente vai falar sobre isso hoje, viver o extraordinário de Deus. Se você for buscar aí no dicionário, o extraordinário de Deus é que foge do usual ou do previsto, que não é ordinário, é fora do comum. E essa última frase ali, fora do comum, pegou no meu coração. Sabe, às vezes a gente confunde um pouco as coisas. Às vezes a gente confunde os milagres que
também é extraordinário, não estou falando que não é, mas do fora do comum, sabe? Das coisas fora do comum, do cotidiano no dia a dia. Então, nós vamos aqui falar sobre pessoas fora do comum, pessoas que vivem o extraordinário de Deus. Será que você está pronto para viver o extraordinário de Deus na sua vida? Será que você é uma pessoa comum? Você vai como as outras pessoas? Ou será que você é uma pessoa fora do comum em Deus? E nós vamos entender hoje sobre isso, sobre pessoas que são fora do comum, pessoas que vivem o extraordinário de Deus, vivem o extraordinário daquilo que Deus tem. Então, eu gostaria aqui de introduzir algo que a gente tem vivido aqui na comunidade cristã de Cravinhos, né? Especificamente, o Toninho, eu, a Marta, a Thaís, e nesses dias nós tivemos que sair fora do comum. Se você quiser ver nos stories aí, essa live mesmo, que vocês estão assistindo hoje, vendo hoje, que é um culto ao Senhor, nós começamos ela de uma maneira simples, claro, não tá, nós queremos mais, né? Sempre melhorando. Mas, antes da pandemia, a gente vivia nos cultos na igreja, naquilo que tinha para nós mesmo. E a gente fazia o melhor que tinha. Mas com a pandemia, todo mundo em casa, a gente teve que sair fora do comum. Sair fora daquilo que... a gente tinha que pensar fora da caixinha. A gente tinha que fazer algo para que as pessoas fossem alimentadas. A igreja do Senhor fosse alimentada. E a gente teve que sair fora do comum. Por isso que Deus trouxe essa palavra no meu coração. Sair fora do comum. A cada dia está melhorando. E aí, se você vê o primeiro vídeo, aí o segundo vídeo, a gente foi e a gente ficou em pé, e aí depois a gente colocou um pano preto no fundo, e hoje a gente está aqui. E aí vamos melhorar para a graça de Deus. Os músicos estão tocando, os levitas do Senhor estão tocando, e a cada dia a gente tem buscado ser o melhor na casa do Senhor, fazer o melhor. É para isso que Jesus nos colocou nesse mundo, para ser sal, para ser pessoas que vai fazer a diferença nessa terra. Nós precisamos viver o sobrenatural e o natural, e precisamos sair da mediocridade, sair da média. Nós não fomos criados para ficar na mediocridade, na média. Eu não estou falando aqui de riqueza, e eu não estou falando de pobreza, eu estou falando de sair da média. Às vezes a gente pensa numa pessoa bem pobre, que a pessoa está pobre lá, às vezes a gente vê ela como miserável, mas às vezes essa pessoa não está na mediocridade. Às vezes, você que sabe, ela tem uma calói. Existe calói hoje? Eu nem sei se existe calói hoje. Mas tem uma calói lá. E aí ela foi lá e comprou uma mobilete. Mobilete não existe mais. Não sei se existe. Mas aí, essa pessoa, ela está fora da mediocridade, porque ela está melhorando a cada dia. Ela está prosperando. Às vezes o rico ganha muito dinheiro, mas está ali, naquela média, sabe, na mediocridade. Eu não estou falando aqui de riqueza e pobreza, eu estou falando fazer o nosso melhor a cada momento. A cada momento nós precisamos fazer o nosso melhor. E o extraordinário de Deus, às vezes a gente pensa que é quando a gente ora para uma pessoa e a gente espera que essa pessoa se levante. Claro, nós temos que orar, temos que fazer, mas às vezes o que a gente tem que fazer é sair fora do comum. É acordar todos os dias e ser melhor do que ontem, ser melhor do que hoje. Isso é viver fora do comum. Isso é viver o extraordinário de Deus. E vamos aprender hoje com um homem de Deus que saiu fora da caixa, do previsto, onde fez a diferença para ver o extraordinário de Deus no seu tempo, na sua vida. Hoje a gente vai falar de um homem que saiu fora na média da sua geração. Nós vamos ver alguns tópicos aqui que demonstra que essa pessoa foi uma pessoa que viveu acima da média, viveu fora da mediocridade. E eu gostaria, se você está me acompanhando aí, de abrir lá, 1 Samuel 17, do 12 ao 26. Eu vou ler aqui. É um pouco extenso, né? Mas eu vou ler aqui, eu vou tentar ser o mais rápido aqui, tá bom? E Davi era filho de um homem
efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho, e diante da idade entre homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul a guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor. E os 3 maiores seguiam Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas do seu pai, em Belém. Chegavam-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para os teus irmãos, desses grãos de mostarda, deixa eu ver aqui, grãos tostados, e estes 10 pães, e corre e leva-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos de leite, leva aos chefes de 1000, e visitarás teus irmãos, ao ver se lhe vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul a eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi, então, se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja, e os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, em fileiras, contra a fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda das bagagens, que correu a batalha, e chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Lá no 22, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiu diante dele, e temiam grandemente, e diziam aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que aos homens que feriu o rei, o enriquecerá de grandes riquezas. Ele dará a sua filha, e fará isento de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou a Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, este circunciso filisteu para afrontar o exército de o Deus vivo? Aqui a gente está falando de Davi, um homem que viveu na sua geração diferente, um homem que viveu extraordinário. Aqui fala uma história que está contando aqui. Davi, ele era o menor da sua casa, ele era o menor dos seus irmãos, e 3 filhos de Davi estavam à guerra. Os 3 filhos de Jessé estavam à guerra. E ali na guerra, naquela guerra, só um momentinho aqui, eu precisava de silêncio aqui, porque eu não estou conseguindo, por favor. Aí naquela guerra, Saul tinha os 3 filhos, e Davi era o menor da sua casa. Era o menor ali da sua casa. E aí Davi, ele ficava apacentando as ovelhas de Jessé, do seu pai. Saul, lá em 2 Samuel 16:7, fala assim, porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Aqui está falando que naquele tempo, Deus, ele
lá tinha um rei, o rei era Saul. E Saul, Deus já estava rejeitando Saul por vários motivos. Vários motivos por conta do pecado, da desobediência. E Deus fala para Samuel aqui, para que ele desça até a casa de Jessé para ungir Davi como um rei. Mas ele não sabia quem era. E aí Deus dá esse comando aqui, olha, vai até aquela casa lá, e lá eu vou falar quem eu vou ungir como rei. Eu vou ungir um homem lá que vai ser o rei de Israel. E aí Samuel, ele desce para que acontecesse isso. E aí um a um dos filhos, os filhos de Jessé vai aparecendo. Só que Deus, ele tinha falado para Samuel. E aí o que aconteceu? Um a um foi chegando. Só que não era para ver a aparência. Só que Samuel, ele fica ali, né? É esse aqui, é aquele. Não, um a um. Até que acabou todo mundo ali, acabou dos filhos dele. Só que faltava um, Davi. Davi, ele estava apacentando as ovelhas do seu pai. Ele estava ali apacentando as ovelhas do seu pai. Ele estava cuidando das ovelhas, o que era mais importante, porque era o alimento, que é dali que ele tirava o alimento. Então, esse guerreiro, esse homem não era guerreiro, mas ele estava ali num ponto muito importante. Jessé, na verdade, ele, naquela época, ter um filho na guerra era muito importante para o seu pai. E aqui tem uma dicotomia, aqui tem algo que está diferente. O que eu quero falar com você aqui? Davi, depois, quando a gente olha a história quando a gente olha a história por inteiro, eu e você entendemos que Davi foi um homem bem-sucedido. Mas naquele momento, se você olha para a história de Davi, tira o foco do todo e coloca no começo, você vê, poxa, Davi está lá no começo, lá da sua história, e aí ele não consegue, será que ele vai ser um homem mesmo, segundo o coração de Deus? Todo mundo pensa nisso, mas sim, o homem que foge, o homem que sai fora do comum, é um homem que começa nos pequenos, nas formas pequenas. É o que eu falei aqui sobre riqueza e pobreza, não importa muito, mas os homens que saem fora do comum, homens que nos começos são pessoas que honram. E eu quero falar aqui algumas coisas que Davi foi. Davi foi uma pessoa de honra. Ele honrava os seus pais, ele honrava as pessoas da sua família. Sabe por quê? Eu não vejo na história de Davi ele falando mal dos seus pais. Ele cuidava das ovelhas. E se você observar, a Bíblia fala assim, lá em 2 Samuel 17:32. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras dos leões e do urso. Ele me livrará das mãos dos filisteus. Aqui é o segundo. Lá no 17 fala assim, e disse Jessé a Davi, seu filho, toma, peço-te para seus irmãos uma efa desse grão de tostada e estes 10 pães e corre e leva-los ao arraial. Então tudo aqui, ele obedecendo, ele obedece os seus pais. Davi, ele foi um homem que honrava os seus pais. Davi foi um homem que ele honrava aqueles que estavam contigo. Então, o que eu quero falar para você hoje nós precisamos honrar os nossos pais. Nós precisamos honrar aqueles que estão conosco. Davi honrava a sua família, cuidava das coisas do seu pai terreno. Mesmo ele não tendo valor dentro de casa. Ele foi o último a ser chamado lá, para ser ungido. Deus escolheu aquele. E, às vezes, a gente pensa, que a gente está fazendo as coisas escondidas, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus está vendo o que você está fazendo. A segunda coisa que eu vejo que Davi foi um homem obediente. Sabe, Davi, ele fazia tudo aquilo que o seu pai pedia. Se você for olhar para essa história, Davi pegava,
o Jessé falava assim, ó, vai todos os dias lá, você precisa levar comida para os seus irmãos. O que Davi fazia? Ele ia lá e levava, não é? Então, ele obedecia, ele não questionava. Eu não estou falando aqui um questionamento para entender, não. Eu estou falando um questionamento para te colocar na parede. Ah, mas só eu? Por que eu tenho que ir? Eu tenho mais irmãos, porque fala que tem 8, por que eu tenho que ir? Em nenhum momento eu vejo Davi fazer isso. Ao contrário, ele conseguia tomar conta das ovelhas, e aí aqui fala que bem cedo ele deixava as ovelhas com uma pessoa, com outro pastor de ovelhas, e ele ia até lá para fazer aquilo que o pai dele pediu. Então a obediência é muito importante para isso. A obediência, ela é necessária para que eu e você saímos fora do comum. Aqui a gente não está falando de muita coisa, a gente está falando do cotidiano. Ser uma pessoa de obediência, obedecer os seus pastores, os seus pais, obedecer os seus líderes e viver uma vida de obediência, sempre uma vida de obediência. E em terceiro lugar, uma vida, Davi era trabalhador. Você vê Davi aqui, e Davi ele era um homem trabalhador, ele trabalhava. Sabe, Deus ele abençoa pessoas que trabalham na obra de Deus, trabalha no seu trabalho mesmo, não sei o que você faz. Você tem que agarrar, você tem que ser um homem que trabalha, sabe? Às vezes a gente está no nosso trabalho, mas a gente está lá. A gente está matando o tempo, matando para que não consiga, sabe aquela pessoa braço curto, não consegue fazer, tudo que faz de mau jeito. Então nós não podemos fazer isso. Uma pessoa fora do comum é aquela pessoa que não se esconde no banheiro quando tem trabalho. Pessoa fora do comum é aquela pessoa que vive no extraordinário de Deus. Quando você pede para fazer uma coisa, ele faz duas. Não, eu fiz isso, mas eu fiz mais isso. Pessoa fora do comum não é aquelas pessoas, não está no meu contrato. Sabe? Olha, eu vou fazer que está no meu contrato. O resto do tempo você fica de braços cruzados. Isso não é uma pessoa que está fora do comum. Você é mais um no meio de tantos. Uma pessoa que está fora do comum, uma pessoa que vive no extraordinário. Quando uma pessoa, o seu chefe fala para você fazer X, você faz mais um pouquinho. Então nós precisamos entender. Davi era assim. Davi, ele apacentava as ovelhas, ele levava as comidas para os seus pais, e ele ficou indignado o que estava acontecendo com Israel. Todo mundo perante Israel estava prostrados, sabe? Eles estavam prostrados diante de um homem, diante de Golias. Ele falou, não é possível que isso está acontecendo. E eu vou fazer mais. Davi era um homem que fazia mais. E aonde Deus colocou esse homem? Como rei de Israel. Então, se você fizer mais daquilo que estão te pedindo, eu aposto que lá no seu trabalho você não vai ocupar mais esse cargo. Sabe, nesse meio da pandemia, sabe, pessoas que estão indo embora. Às vezes, você por ter feito mais, você vai ficar. Porque seu chefe vai falar, poxa, esse cara é tão trabalhador, mas se você faz o comum, se você faz aquilo que te pede, provavelmente, você vai ser mandado embora sim. Então você tem que ser uma pessoa fora do comum, pessoa que faz mais, trabalha mais. E eu não estou falando que todos os casos que vão ser mandados embora, é isso que vai acontecer. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando nesse aspecto. Tá bom? Não vai me entender e interpretar mal. E em quarto último ponto, pessoas que estão fora do comum. É pessoas que têm iniciativas próprias. Pessoas que têm proatividade. Pessoas que não esperam. Poxa, às vezes você está no seu trabalho e tem algo no chão. Tem um lixo no chão. Mas tem uma empregada. Para que você vai pegar esse lixo? Você precisa ter iniciativa. Você precisa ter a cabeça de uma pessoa que vai ajudar o próximo. Você vai ajudar aquela pessoa que vai limpar depois. Na igreja, eu estou falando, no trabalho, no dia a dia. Davi foi assim. O que Davi pensou? Davi também pensou na riqueza, porque ele fala assim, mas o que eu vou ganhar para destruir esse gigante aí?
Ó, os impostos não ia ter, ia ganhar a filha do rei ainda, né? Ele pensou também nisso. Mas eu e você também temos que pensar nisso. Não tem nada contra que fala que temos que pensar o contrário. Então, o que eu queria deixar para você aqui, temos que ter iniciativas. Porque nas nossas iniciativas, pode ser que está uma promoção. Poxa, aquele cara tem uma iniciativa. Olha, ele fez isso, mas aqui, nossa, quem trabalha no estoque, deixou o estoque limpinho. Quem trabalha na música, nossa, sabe? Você tirar o uau das pessoas. Nossa, esse cara, esse cara eu quero na minha equipe. Ou você é aquela pessoa que fala, o chefe quando vai falar numa reunião e toca no seu nome, não, esse cara é osso, esse cara eu não quero não. Esse cara aqui, ó, fica na sua equipe que eu não quero na minha não. Sabe, Davi, ele teve a iniciativa e ele pensou, se eu destruir esse gigante, Israel todo vai ganhar, que só precisaria disso, a equipe vai ganhar e todo mundo vai sair bem. Isso que ele pensou. Será que você está pensando na sua equipe? Será que você está pensando na sua família? Será que você, marido, está pensando dentro da sua casa, quando a sua esposa está limpando, você tem ajudado ela? Você tem tido a iniciativa de ajudar? Ou não? Você é um esposo daqueles que não ajuda? Ou você mulher, do outro lado também, não falo só para homem, mas você mulher também, que você não pergunta também como foi o emprego do seu esposo. Então assim, nós temos que ter iniciativa no nosso relacionamento. Nem sempre a gente vai ter as habilidades necessárias, mas nós vamos, a cada dia, a gente vai aprendendo a extrair o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Amém? E aí, da onde que o Senhor levou Davi? Simplesmente, Deus levou a Davi a um reinado, a ser um rei daquela época. Nós não precisamos, nós temos que ter iniciativas, nós não podemos ficar reclamando das coisas, não ficar criticando. Nós temos que ser pessoas que têm iniciativa, vivendo no extraordinário de Deus. Eu gostaria que o pessoal aqui da música vai subir, vai tocar mais uma canção para nós. Nós vamos orar aqui, né, no final. Pessoas que precisam de uma oração, precisa de oração, é só colocar aí também, se você precisa de uma oração. Nós vamos orar por você, nós vamos orar pela sua família nesse momento, nós vamos orar para aqueles que precisam de uma oração, tá bom? Minha esposa, ela vai orar aqui conosco, depois da canção, ela vai orar aqui para terminar. Amém? Amém, querido, que nessa hora você possa colocar o seu coração. Talvez a gente mistifica tanto que o extraordinário é você fazer milagres, é você fazer aquilo que é impossível aos olhos humanos, mas está tão perto você viver no extraordinário, assim como o Alceu falou, é você sair do comum, sair das coisas comuns que você tem feito. Olha para a sua vida hoje e pensa, será que eu tenho vivido na rotina? Acordo, escovo o dente, levanto, tomo café, vou trabalhar, volto, faço janta, durmo, e só isso, acabou. E mais nada, não tenho feito nada de diferente. Eu queria te convidar nessa noite, você colocar o seu coração, que você coloque o seu coração diante de Deus e que isso possa te gerar um inconformismo. Se o seu coração hoje tem vivido de uma forma tão comum, coloca agora diante de Deus, o pessoal vai ministrar e fala, Deus, olha para mim, eu não quero mais ser uma pessoa comum, e eu vivo tão natural, eu quero viver o extraordinário, eu quero viver o sobrenatural. Eu queria que enquanto a equipe do louvor tocasse essa música, você pudesse meditar, fechar os seus olhos e que pedir ao Senhor para falar ao seu coração.
fala, se você deseja viver nesse extraordinário, sair da sua vida do comum, o primeiro passo é você se aproximar de Deus. Então, nessa hora, eu gostaria de fazer uma oração por aquelas pessoas que estão longe ou se sentem longe de Deus, ou que já ouviram falar, mas nunca, ou numa prática, entregou a sua vida a Jesus. Nunca teve a oportunidade, ou se teve a oportunidade, não aproveitou essa oportunidade de entregar o seu coração, de falar: ó Senhor, a minha vida é sua. Eu queria orar por você nessa noite, você que se desviou dos caminhos, você que está distante, você que um dia foi fiel, você frequentou, mas por algum motivo a vida te levou, as circunstâncias te levaram a você se afastar do Senhor. Se você também está nos ouvindo agora, que você possa fechar os seus olhos nessa noite, que eu gostaria de orar por você. E ao passo que eu orar, se é o desejo do seu coração, você confirma essa oração. E se você ainda quiser uma oração específica, você pode nos acionar, nos enviar um direct ou escrever os seus dados no comentário, que nós vamos entrar em contato com você e uma pessoa vai poder te acompanhar e orar especificamente, acompanhar a sua vida, ok? Então possa fechar os seus olhos nessa hora. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor visite essas casas, essas pessoas que de alguma maneira nunca tomaram uma decisão pelo Senhor, ou se tomaram por algum motivo, quebraram a aliança contigo e hoje se sentem longe, afastados. Senhor, invade essas vidas, esses corações nessa hora, e que o Senhor possa entrar nesses corações, que você possa encharcá-los, Deus, e constrangê-los com o seu amor, com o seu toque, Deus, com a sua sensibilidade. Jesus, entra nessas casas e vem de acordo com a necessidade que essas famílias têm. Jesus, eu quero te pedir que o Senhor olhe para esses corações. O Senhor é o único que nos recebe como nós somos. O Senhor não faz acepção de ninguém, Senhor, e por isso eu quero te clamar. Visita a mente, o corpo, a alma, o espírito. Senhor, visita esses corpos, se há necessidade de cura, que o Senhor possa trazer a cura. Se há necessidade de cura nos lares, entra nesses lares, mais especificamente que nessa hora, esses corações que tomaram uma decisão pelo Senhor, possam se encher da alegria que vem dos céus, da alegria do Senhor, e provarem que existe um Deus muito maior do que todo esse universo. Amém. E você agora que está nos escutando, talvez a sua realidade não seja essa, você já fez uma decisão por Jesus, você já está caminhando, você já trabalha, já serve, e talvez é assim como Davi, como nós ouvimos essa noite, né? E ainda que escondida, que ninguém vê, você vai lá e faz a sua obra, se entrega ao Senhor. Mas talvez você ficou no comodismo, talvez você ficou no comum, e é confortável ficar no comum, né? É gostosinho as coisas não mudarem, ou não tentar algo novo, porque a gente não sabe se vai dar certo algo novo. Então, se você nessa noite, você deseja que Deus te leve para o extraordinário, ainda que o seu extraordinário pareça ser simples, mas se é isso que você anseia, querer provar, querer ansiar de coisas novas, que você possa fazer um sinal para o Senhor nessa noite, seja um levantar das mãos, seja você ficar de pé, se você está sentado ao sofá ou sentado na cama, você dá um sinal que você quer isso, você gostaria disso. Eu vou orar por você nessa noite, ok? Deus, em nome de Jesus, visita também, Senhor, essas casas, essas mãos levantadas, visita esses corações, Deus, que estão insatisfeitos com o cotidiano, com a mesmice, a mediocridade. Visita essas famílias, Deus, essas pessoas que querem sair do comum e saltarem para o sobrenatural, saltarem para o extraordinário. Deus, leva essas vidas, e que o Senhor possa abrir os olhos, que nas pequenas coisas o Senhor está fazendo com a sua mão, os elevando de nível. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançá-los, invadi-los, que a partir de hoje seja um marco, onde com a vida deles eles possam influenciar gerações, Deus, para viverem também no seu extraordinário. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor abençoe cada família, cada lar com uma ótima semana, que eles possam receber e serem cheios do Teu Espírito Santo. Amém? Eu queria deixar a bênção do Senhor sobre a casa de vocês.
Tenham um ótimo fim de semana, um bom restinho de domingo aí. Fiquem com Deus e até o próximo culto. Amém.